Voltei, amores! Olha eu aqui novamente para o nosso segundo momento de quinta-feira. Bom dia, boa tarde, terceiro A e terceiro B. Vamos lá? Vamos agora trabalhar história. A vida dos africanos que foram escravizados, da página 133, e vocês vão responder a 134 e a 135. Lembrando aqui que eu vou dar umas informações a mais de que tem no livro. Mas para responder essas perguntas, vocês vão ter que ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Os primeiros africanos começaram a chegar no Brasil na década de 1550 e foram trazidos por meio do tráfico negreiro. Negócio que fez fortunas ao longo de 3 séculos. Os portugueses tinham feitorias instaladas na costa africana desde o século XV e desde então mantinham relações comerciais com reinos africanos, dos quais incluía a compra de escravos. À medida que a colonização do Brasil se desenvolveu, a necessidade por trabalhadores era tão grande que fez que esse comércio prosperasse em larga escala. O sucesso do tráfico negreiro está relacionado dessa forma com a necessidade da colônia por trabalhadores, e esse negócio foi altamente lucrativo para os traficantes, assim como para a coroa. Quando a gente fala em coroa, é coroa portuguesa, tá? Ao longo dos 300 anos de existência do tráfico negreiro, cerca de 4,8 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil, o que significa que nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo de 3 séculos em todo o continente americano. O trabalho dos escravos africanos, a princípio, foi utilizado para atender às demandas da produção de cana-de-açúcar nos engenhos. A vida de um escravo era dura, era marcada pela violência dos senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia, e o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso que trabalhar nas plantações. Engenhos grandes chegavam a possuir 100 escravos ou mais, e por isso o senhor de escravos nem sempre tinha contato direto com todos os escravos. Os escravos dormiam no chão duro na senzala, e lá eram monitorados para evitar que fugissem. A alimentação era pobre e insuficiente, e os escravos precisavam complementá-la com os alimentos obtidos em uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos. Os escravos que trabalhavam na casa grande eram mais bem tratados, mais bem alimentados e mais bem vestidos em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura e no engenho. Existiam também os escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios dos mais variados tipos. Os escravos africanos, porém, não aceitavam a escravidão e a violência direcionada a eles de maneira passiva, de maneira tranquila. A história da escravidão africana no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam, formavam quilombos, revoltavam-se, matavam seus feitores e senhores e etc. 2 grandes episódios de resistência escrava foram a formação do Quilombo dos Palmares e a revolta dos Malês. Então, o que é que vocês vão fazer na tarefa da página 134? Vocês vão sublinhar no texto da página anterior, da página 133, a resposta de
de cada uma das perguntas a seguir, conforme a indicação. No segundo, você vai ler o texto, ler essa informação sobre o líder do quilombo mais famoso do Brasil. Vocês vão ter informação de quem foi Zumbi dos Palmares. Logo em seguida, depois que vocês leram o texto, que vai estar na 134 e 135, vocês vão pintar a figura de Zumbi dos Palmares. No terceiro e último quesito, na África, tribos guerrilhavam entre si e aprisionavam os derrotados. Esses derrotados eram vendidos aos contrabandistas de pessoas escravizadas, aprisionados e correntes que ligava um a um pelo pescoço. Eram jogados nos tumbeiros em péssimas condições. Pesquise e escreva o que significa a palavra tumbeiro. E vocês vão escrever nesse espaço aí. Tá certo, gente? Boa tarefa. Leiam bastante para poder responder. E até amanhã, na sexta-feira, com a nossa aula de português e ciências. Fiquem com Deus. Beijo. Lembre de marcar a sua resposta, a sua presença na aula. Anotar suas dúvidas para tirar na nossa aula virtual. Isto mesmo. Certo? Também, gente, lembra que fazer os cálculos, tudinho de matemática, o cálculo no caderno e responder no link, tá bom? Beijo, agora eu fui de verdade. Tchau!